Olá, seja bem-vindo ao podcast Lições para a Vida. Toda quinta-feira, às 20 horas, um novo episódio para você. Vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre o bloqueio total daquilo que nos afasta de Deus. Os pastores André Saraiva e Leandro Santos continuam a série Lockdown com o tema Cuidado com os Olhos. Mais um dia do nosso podcast, mais uma quinta-feira. Muito obrigado você que nos escuta. Que Deus abençoe a tua vida. Estou aqui mais um dia com o meu amigo pastor Leandro Santos. Pastor Leandro, muito obrigado por estar participando comigo aí, estarmos juntos nesse podcast tão especial, nesta série, a série Lockdown. Já estamos no episódio número 3. Deus te abençoe. Olá, pastor André. Eu que agradeço, meu amigo, por mais uma vez estarmos juntos, mais uma oportunidade. Estamos falando de um assunto tão relevante da Bíblia, da Palavra de Deus. Como vamos abrir a Palavra de Deus, eu peço que você faça uma oração para então iniciarmos a leitura da Bíblia e iniciarmos o nosso podcast, por favor. Vamos sim, vamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais uma vez poder abrir a Tua Palavra, estudar. Peço-Te que nesse momento abençoe o nosso querido ouvinte e que a Palavra do Senhor possa chegar ao seu coração. Te pedimos a Tua direção nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nosso terceiro episódio da série Lockdown vai falar sobre os olhos, o cuidado com os olhos e aquilo que a gente deve evitar ou as ações que a gente deve ter para que tenhamos aí os olhos preservados e sendo usados para a glória de Deus. A Bíblia, ela tem diversos textos que nos advertem sobre esse tema, exatamente sobre os olhos, e talvez um dos mais fortes esteja no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22, quando o próprio Jesus Cristo fala do cuidado com os olhos. Ele diz assim: os olhos são lâmpada do corpo. Se aquilo que a gente vê é bom, então nós nos tornaremos pessoas melhores. Mas aquilo que a gente vê é mal, o nosso corpo inteiro também será mal. Então, esse texto de Mateus 6, 22 nos mostra o quanto pode ser benéfico ou, ao mesmo tempo, perigoso a utilização dos olhos para alguns fins. Então, pastor Leandro, é isso aí. A Bíblia já começa nos mostrando a importância de resguardarmos os olhos. Alguém já havia dito que os olhos são como as janelas da alma, né? Através dos olhos que a luz entra. E se for uma luz boa, como você mesmo mencionou, o texto diz, todo o corpo será luminoso, mas se o que entrar nos olhos for trevas, todo o corpo estará em escuridão. Por isso é muito importante atentarmos no que nós olhamos, onde nós fixamos nossos olhos. Por isso é muito importante o cuidado com os olhos. E os olhos fazem parte ali dos 5 sentidos, né? A visão faz parte de um dos sentidos, e é através deles que nós vemos o mundo, percebemos a vida, e aí são realmente importantes para todos nós. Então, eu peço a você que nos acompanhe nessa viagem. Nós iremos dividir, como sempre fazemos, iremos dividir em 3 partes. E aí nós escolhemos 3 verbos, que são 3 ações que nós precisamos fazer para proteger os olhos. Então, a primeira ação do primeiro bloco é cuidar dos olhos. O segundo é interessante, é arrancar os olhos, ou seja, não fique impressionado, você vai entender durante aqui o nosso podcast. E o último, então, é sobre fixar os olhos. Então, são essas 3 ações importantes que nós iremos dialogar em nosso podcast. Então, vem conosco, nos acompanha. Estamos começando o primeiro bloco. O primeiro bloco, como nós falamos, vem com a primeira ação, que é cuidar. Cuidar dos olhos para que não possa contemplar o que é mal e utilizar-se daquilo que é correto.
e um texto que fala sobre isso está lá em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 18. Inclusive, essa passagem está no contexto da carta à igreja de Laodiceia, e aí é a última igreja, né? São 7 cartas enviadas, e a última vai a Laodiceia, e esse texto é um texto importante. Pastor Leandro, por favor, lê para a gente. Diz assim: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Interessante que Laodiceia era uma cidade onde se produzia muitos colírios. Eles, na verdade, exportavam também esse colírio. Eles se preocupavam em ajudar as pessoas, em cuidar dos olhos das pessoas. Mas apesar de ajudar as pessoas, Laodiceia espiritualmente precisava de um colírio, precisava enxergar. E Jesus então dá um conselho: compre de mim colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Laodiceia, espiritualmente falando, era cega, era uma igreja hipócrita que vivia uma vida de aparência, uma vida religiosa de aparência. Na verdade, uma vida religiosa dividida, adorava a Deus, mas também adorava o imperador. E Jesus então faz esse convite, na verdade esse apelo, para que ela possa comprar dele colírio, para que possa enxergar a sua situação. Hoje não é diferente, nós também precisamos buscar colírio, enxergar a nossa situação e cuidar dos nossos olhos, buscando o colírio que vem do Senhor. Inclusive tem um ditado que diz: em casa de ferreiro, espeto de pau, mostrando que às vezes aquilo que você mais se especializa é o teu ponto fraco. E aí o texto de Apocalipse diz isso, né? De uma igreja que vendia colírio, agora devia ser humilde, reconhecer e comprar de Cristo, mostrando que apenas Ele pode nos guiar e nos limpar. Então, era uma igreja que, acima de tudo, tinha a hipocrisia no seu DNA. E por falar em hipocrisia, a gente não pode esquecer, claro, dos fariseus, né? Que eles, no tempo de Cristo, nos tempos de Cristo, tiveram vários embates ali. Cristo e os fariseus, eles tiveram brigas, assim, digamos, né? Diálogos efervescentes. Em um desses, por várias vezes, no texto de Mateus 23, por pelo menos 2 vezes, Cristo chama eles de cegos. No capítulo 23, verso 16, diz assim: ai de vocês, guias cegos. No verso 17 diz: guias cegos insensatos. E no verso 19 ele repete: cegos. Então eram homens que viviam se deliciando com a sua hipocrisia, falando, mas não vivendo. Então esse é um cuidado que a gente deve ter. E quando a gente compra de Cristo o colírio e limpa os nossos olhos, nós temos a possibilidade de deixar de lado a hipocrisia e viver uma autenticidade, né, real no cristianismo. Ellen White, ela comenta que quanto mais nós estamos longe de Deus, mais justos se achamos aos nossos próprios olhos. Mas quanto mais perto estamos de Deus, mais pecadores nós compreendemos aos nossos próprios olhos. Cuidar dos olhos é enxergar a nossa situação, para que possamos ser salvos. Mas só podemos enxergar a nossa situação se aceitarmos o colírio que vem de Cristo, ou seja, olhar para Jesus. No livro de Salmos 119, verso 37, há um texto bastante interessante, diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçastes. O salmista está dizendo que precisamos desviar os olhos das coisas que não são úteis, mas precisamos viver nos caminhos que Deus traça para nós. Ou seja, precisamos deixar Deus conduzir a nossa vida, precisamos receber o colírio que vem de Cristo. Hoje há uma excessividade de informações, nós temos muita informação interessante e pouco conhecimento. E nós temos a oportunidade de escolher aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vamos ler, aquilo que nós vamos assistir, e a Bíblia diz que nós somos nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Então, nós precisamos contemplar aquilo que é bom, e se a gente está vendo algo ruim, busquemos de Cristo o colírio, nos limpemos nossos olhos, nos livremos da hipocrisia,
para termos uma autenticidade. Em Isaías 33:15, lá no final do verso, diz assim: Senhor, fecha os meus olhos para eu não contemplar o mal. Aqui pode ser um fechar literalmente, mas também pode ser uma escolha. Eu e você, nós podemos escolher de maneira seletiva, não olhar, não ler, não assistir aquilo que não convém e aquilo que não está em acordo com um cristão verdadeiro, aqueles que entendem e seguem a Bíblia de acordo com o que Deus manda para cada um de nós. Segundo bloco começando, o outro verbo que a gente resolveu trabalhar é o verbo arrancar. Esse verbo é encontrado no texto de Mateus, capítulo 18, versículo 9. Palavras de Jesus, ele fala assim: se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só, do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. O primeiro ponto muito importante que você tem que ouvir é que esse texto não é literal. Esse texto não está dizendo, vai, arranca se teu olho te faz pecar, arranca-o agora. Senão teremos uma sociedade de cegos. Todos seriam cegos, porque todos pecaram e destituídos estão, o texto bíblico diz, da glória de Deus. Então, primeiro ponto, arrancar significa escolher, não alimentar, não continuar e não fazer o que é errado. É não olhar uma segunda vez, é não repetir. Então, arrancar é controlar. Então, um homem, quando controla, uma mulher, o ser humano, quando controla os seus olhos, quer dizer isso, ele está indo nesse caminho que Cristo falou, né? Controlando para que ele possa entrar no reino dos céus. Muito legal, pastor André, a explicação, muito interessante. No texto bíblico, Mateus 18:9, só queria acrescentar um detalhe. Jesus fala que é melhor você entrar no céu cego, ou seja, sem um olho, do que ir para o inferno com os dois. E quando eu olho essa parte do texto, eu lembro de uma história, a mitologia grega, né, que é a história da Medusa, onde uma mulher que tinha cabelo de serpente, a mulher que as pessoas não deveriam olhar para ela. Todos aqueles que olhassem para ela viravam pedra, ou seja, pereciam. Então, para não perecer, teriam que desviar o olhar, deveriam não olhar para ela. Então, eu penso que na vida espiritual é a mesma coisa. Nós, baseado no texto, precisamos desviar os nossos olhos daquilo que nos prejudica, para que a gente não possa ir para o inferno. É buscar a força em Deus para não perecermos. Há uma história bíblica do personagem que nós conhecemos, o apóstolo Paulo, onde ilustra de maneira muito clara essa verdade, né? O apóstolo Paulo fala de uma luta, de uma guerra. Ele fala de uma luta contra a natureza. Ele diz: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso faço, miserável homem que sou. E ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo está falando de algo que o está matando e que deveria se livrar. A expressão corpo da morte é baseada num costume que havia na época. Quando um criminoso ele matava alguém, ele era forçado a levar o corpo que ele havia matado, muitas vezes em praça pública. E aquela atitude era uma forma de demonstrar publicamente o crime que ele havia cometido, mas também ali era uma sentença de morte, porque a pessoa carregando ali sobre si um cadáver, ela ia ser contaminada e pelo estado de putrefação do corpo, levaria então o criminoso à morte. O apóstolo Paulo ele fala da natureza pecaminosa como esse corpo que nós levamos sobre nossas costas. Ele diz assim: quem me livrará desse corpo que está me matando? Quem me livrará dessa natureza? E, claro, nós sabemos, a resposta é Deus, é Cristo que pode nos ajudar. E precisamos então da ajuda dele para que ele arranque de nós esse corpo, para que ele arranque de nós esses olhos que nos faz pecar. Só lembrando a você, a todos nós que estamos aqui envolvidos, e você que nos ouve, que quando Deus criou Adão, criou a Eva, eles tinham apenas uma natureza, que era a natureza bondosa que Deus colocou neles. E quando eles pecaram, nasce neles agora a natureza pecaminosa, e a Bíblia diz que essa natureza ela foi dada, né,
ela chegou a todos os seres humanos por um só homem, através de Adão. E essa natureza é uma natureza que nos leva para fazer o que é errado. Ela tem uma tendência natural a nos encaminhar para o pecado. E é dessa natureza que Paulo estava falando. E quando ele diz que está lutando contra isso, é exatamente, Adão só tinha a natureza bondosa. E aí, quando nós aceitamos a Cristo, essa natureza bondosa, ela nasce em nós. Então agora, ao invés de haver só a natureza pecaminosa, há também a natureza bondosa de Cristo. Mas essa natureza ela tem que ser alimentada. O Salmo 25:15 diz: os meus olhos estão sempre, veja aqui a expressão, sempre, continuidade, sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então, pastor Leandro, nós temos aqui uma continuidade, e aqui é uma indicação direta das disciplinas espirituais, oração, leitura da Bíblia, nossa comunhão com Deus é para sufocar essa natureza pecaminosa que existe em nós, não é assim? É isso aí. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 18, ele diz assim, olha, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O apóstolo Paulo aprendeu muito bem como arrancar os olhos, como controlar essa natureza, como vencê-la, e isso é possível apenas em Jesus Cristo, né? E por isso ele diz, eu oro para que os olhos de vocês do coração sejam iluminados, que isso seja uma realidade para todos nós. Eu acho importante lembrar também que essa natureza, apesar de ser sufocada, ela não pode ser morta por enquanto, ela não será morta. Ela só será finalmente destruída na volta de Cristo com a glorificação, a nossa glorificação, a glorificação dos salvos. Então, meu irmão, se você pensa que essa natureza está morta em você, ela está lá. Pode estar calada, pode estar quietinha, mas ela está lá. Não vacile, porque essa natureza pode nos destruir. Alimente a natureza de Cristo que há em nós através da sua vida espiritual. É importante, ficou muito claro que você mencionou, o arrancar aí não significa que a natureza será arrancada, tem que ficar claro para os ouvintes, mas a ideia de arrancar os olhos tem a ver com controlar, né, os olhos para as coisas que é mal. A nossa natureza ela pode ser controlada, mas nunca será arrancada, pelo menos nessa terra, só será arrancada quando Jesus voltar. Muito bem, terceiro e último bloco, o verbo agora que nós escolhemos aqui é o verbo fixar, olhar firmemente. Então, esse terceiro ponto é um ponto importante. Eu vou pedir ao pastor Leandro que leia aí Hebreus capítulo 12, versículo 2. O texto diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É importante compreendermos que o cuidado dos olhos tem a ver com colírio, e esse colírio vem de Jesus. O segundo ponto, como foi mencionado, o arrancar dos olhos também vem de Cristo. E o terceiro item na verdade, é a fórmula para os dois anteriores, né? Precisamos fixar os olhos para Cristo. Nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. Por isso é importante olharmos fixamente, contemplarmos fixamente a Jesus, para que possamos ter o nosso corpo luminoso, como diz o primeiro texto que foi abordado nessa série, ou nesse episódio. Esse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala sobre a carreira que nos está proposta. O apóstolo Paulo faz uma analogia aqui com a corrida, né? E a corrida precisa-se de concentração e concentrar-se para que se chegue até o fim. Aqui eu já vi vários exemplos, né? Eu gosto de assistir corrida de rua, e vários exemplos de pessoas que estão correndo bem e de repente se distraem, ou alguém a distrai, e de repente ela perde o lugar que estava, perde desempenho e não consegue chegar. Um personagem que viveu isso de maneira assim muito clara foi o discípulo
o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando você vai lembrar agora da situação em que Cristo apareceu aos discípulos andando sobre as águas, e aí Pedro, de maneira ousada, né, até louvável, ele vai e pela fé começa a andar sobre as águas, mas de repente ele desvia o olhar de Cristo, desvia o olhar de Cristo e aí afunda. Então Pedro deixou de olhar para Cristo, então afundou. Eu acho que muita gente desiste, pastor Leandro, na carreira cristã, porque tira os olhos de Cristo, começa a olhar para o lado e perceber os defeitos do seu irmão, os defeitos do líder da igreja, talvez do pastor, e aí, ao fixar-se nisso, perde a noção do que está ao redor, daquilo que é mais importante. Então, é necessário concentrar-se naquilo que é mais importante, naquilo que é essencial, que é nosso Cristo Jesus. No livro de Provérbios, Salomão, ele diz no capítulo 4, verso 25, o seguinte: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Olha que interessante, né? Olha que texto importante. Precisamos olhar sempre para a frente, manter o olhar fixo no que está diante de você. E com isso eu até aproveito para dizer ao ouvinte que continue olhando para frente, continue olhando para aquele que está à frente de você, que é Jesus Cristo. Olhe para o autor e consumador da fé, coloque o olhar sempre nele e você vai conseguir andar sobre as águas, você vai conseguir controlar os seus olhos e você vai conseguir enxergar bem através do colírio que vem de Jesus. Eu quero finalizar com o texto do salmista, lá no Salmo número 121, versículo 1, que diz, é uma pergunta: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? E o próprio texto do Salmo responde, meu socorro vem do Senhor. Olhar os olhos para o monte é olhar para o alto, fixar naquilo que é transcendental, olhar para o nosso mestre, para o autor e consumador da fé, que é o próprio Cristo. Então, fixe os olhos nele. Lembre-se que ao olharmos para Cristo, estamos desviando os nossos olhos dos acessórios, daquilo que nos desvia de Deus. E olhando para ele, podemos caminhar para o céu, sem dúvidas, de maneira muito firme. Então, muito obrigado a você que participou conosco. Quinta-feira que vem, nós iremos começar uma nova série chamada Quarentenados. Iremos estudar personagens bíblicos que passaram ali momentos de isolamento, o que elas viveram nesse período. Então, nos acompanha, participa conosco. Muito obrigado por ouvir nosso podcast e Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço. Quinta-feira que vem começará uma nova série com o título Quarentenados. Estudaremos os desafios de personagens bíblicos que passaram por um período de isolamento. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e até a próxima.